Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Você sabe o que é ser um líder relacional? Fique ligado, pois hoje vamos continuar esta série de vídeos e ampliar ainda mais o sentido de uma liderança relacional. Olá pessoal, meu nome é Matheus Maia, obrigado por assistir o canal. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a fazê-lo, por favor. E caso você goste do conteúdo e ele tenha sido útil para você, dê o seu joinha aí. E não se esqueça também de marcar o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E se puder, faça isso agora, ok? Muito obrigado. Depois de uma pausa no mês de janeiro, estamos de volta e queremos te abençoar com um conteúdo relevante e inteligente. Então, pessoal, hoje nós queremos continuar o tema liderança relacional e eu quero aprofundar mais ainda o tema, falando de mais um engano que ouvimos por aí. Uma frase usada como desculpa e que impede pastores e líderes de viverem uma liderança autêntica. Muita gente aqui já escutou aquela expressão, não toque no ungido do Senhor. Você já escutou alguém dizer isso alguma vez? Pois é, eu já ouvi pessoas dizerem isso quando pastores estavam sendo questionados por sua postura ou comportamento errados, ou quando alguém disse a líderes cristãos que a pregação de um televangelista não condizia com a verdade bíblica. E a pessoa então logo dizia, não diga isso, irmão, não toque no ungido do Senhor. É Deus que julga, nós não podemos julgar. E eu tenho certeza que você já ouviu algo do tipo. Né? E por que isso? Muitos usam essa expressão ou falam desse jeito porque temem a crítica contra pastores. Eles têm receio de serem condenados ou amaldiçoados. Mas alguns pastores e líderes usam deste discurso porque são autoritários e controladores. E isso lhes é conveniente. É mais fácil controlar o rebanho com regras e com poucas explicações do que discutir a palavra de Deus, do que prestar contas da sua vida, do que amadurecer e mostrar que um líder cristão é um líder relacional, que se relaciona com outras pessoas, que vive junto com essas pessoas e também é ministrado por essas pessoas e não teme críticas. O uso desta expressão, da forma que foi colocada aqui, é usada de maneira errada ao que encontramos no texto bíblico. Ou seja, da forma que é usada por alguns, não tem nada a ver com o que aparece aqui na Bíblia. A unção a que se refere aqui, ou a expressão ungido do Senhor, ela tem a ver com a escolha de reis designados por Deus. Um profeta ou um juiz derramava óleo sobre a cabeça dessa pessoa para separá-lo para o cargo de monarca. Isso aconteceu, por exemplo, com Saul e com Davi, que foram ungidos pelo profeta Samuel. São várias as vezes que a Bíblia cita uma expressão como esta, não toque no ungido do Senhor, ou parecida. Mas talvez a mais marcante acontece numa situação com Davi. Davi já tinha sido ungido, mas ainda não era rei. Saul, porém, era rei, mas tinha perdido a sua unção. Era uma questão de dias para Deus tirar o último e colocar o primeiro na posição de rei. E Davi disse, não toque no ungido do Senhor, disse isso para Abissai, porque eu mesmo queria tirar a vida de Saul para dar o reinado a Davi. E sugeriu que eles fizessem isso. Era uma atitude impensada, uma atitude de rebelião. Quando tentamos julgar as pessoas e condenar com as nossas próprias mãos, agimos por rebelião. E era o que Davi não queria cometer. Nós precisamos entender, irmãos, que o próprio Deus é quem tira e coloca pessoas em posições de autoridade. Podemos questionar seus atos, mas nunca nos rebelar tentando lhes fazer mal. A Bíblia diz que não somos juízes de ninguém, que não julgamos as pessoas, no sentido de não condená-las, de não dizer o que não sabemos. Mas a Bíblia pede que julguemos os ensinamentos dos quais nós ouvimos, no sentido de analisar eles, de provar a sua veracidade bíblica, de combater heresias e falsos ensinamentos. O próprio apóstolo Paulo, quando dá conselhos à igreja de Corinto contra a idolatria, diz assim a respeito da sua palavra.
ele diz assim: falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Está escrito lá em 1 Coríntios 10, 15. Paulo pediu então que os coríntios julgassem o que ele falava, se vinha ou não da parte de Deus, se era não algo correto. Ele não usou um cargo para impor uma ordem, mas antes agiu com paciência e amor quando precisou corrigir essa igreja, argumentando, dando exemplos, suportando aqueles irmãos. Não foi assim também com os discípulos de Bereia? Por avaliarem, conferirem tudo o que ouviram dos apóstolos, não foram considerados nobres? Lá em Atos 17, 11, diz que estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, expectativa, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se de fato as coisas eram assim. Não era porque a palavra saía das pessoas que diziam ser enviados de Deus, ou discípulos de Jesus, que as pessoas tinham que acreditar em tudo sem avaliar. E o mesmo, querido, serve para nós hoje. Não julgue pelo cargo ou posição, mas pela concordância com o que a Bíblia diz e essa pessoa está dizendo. Muitos são aqueles que se levantam em nome de Deus, mas não falam por Ele. E precisamos sim avaliar tudo o que entra nos nossos ouvidos. E pensando como líder, eu quero te dizer o seguinte: o bom líder é aquele que deixa ser questionado a respeito do que prega. Pois se prega segundo a palavra, não tem do que se envergonhar e nem o que temer. Ele é uma pessoa segura, ou pelo menos deveria ser. Ele deve ser uma pessoa madura emocionalmente. Sabe, liderança é uma função pública. O líder, antes de tudo, foi escolhido, pois é um exemplo a ser seguido. Um líder precisa prestar contas do que faz e quando age mal, ele também precisa se arrepender. É por isso que nós temos anciãos, pessoas mais experientes na igreja que devem zelar pela doutrina da Bíblia. E principalmente nós temos a palavra de Deus, que não nos deixa falar por nós mesmos. Ela precisa ser conferida a todo tempo para nos mantermos em sintonia com a vontade de Deus. A ideia falsa por trás desse discurso, não toque no ungido do Senhor, é de que o líder não pode ser corrigido, não pode ser nunca questionado. Ele não erra. Ele pode ser corrigido sim, mas com o devido cuidado. A correção de um líder deve ser feita com sobriedade e muito respeito. Nós precisamos ensinar a nossa comunidade a respeitar os líderes e a confiar neles, enquanto, é claro, eles estiverem submissos à palavra de Deus, pregando conforme as sãs doutrinas e vivendo uma vida digna, vida de honestidade e insuspeita. Mas há situações, irmãos, onde o líder precisa ser corrigido. Paulo mesmo adverte a Timóteo quando é o caso de haver líderes que se desviam da verdade, que vivem no pecado. Segundo Paulo, essa denúncia contra eles deve vir de 2 ou 3 testemunhas, para que se confirme o fato ou a suspeita e assim ele seja disciplinado. Paulo acrescenta que o mesmo deve ser repreendido na frente de todos, a fim de trazer temor ao restante das pessoas. Quando algo é grave com aqueles a quem lideramos e não há arrependimento por parte deles, devemos sim reunir a liderança da igreja ou as pessoas mais maduras na fé e expor o caso, a fim de que todos possam entender e temer a Deus. Mas aqui vai uma dica para você que é líder e você que deseja estar mais próximo dos seus liderados. Eu tenho feito isso, eu tenho reunido meus líderes e perguntado se há algo contra mim, algo que eu possa pedir perdão, algo que eles têm dúvidas sobre minha pregação. E desse modo, queridos, eu tenho evitado surpresas e tenho tido a oportunidade antecipada de explicar questões que talvez não ficaram claras para os mesmos. Isso tem evitado muitos problemas e principalmente tem nos unido, porque eles se sentem amigos e parte do propósito que Deus me deu ao pastorear a igreja dele. Afinal, estamos todos no mesmo propósito, na missão de Deus. Eu não vejo a liderança pastoral apenas como um cargo, uma função da qual eu sou superior, mas uma amizade com outros líderes maduros que podem também ser usados por Deus com seus dons para me orientar, me ajudar e até me corrigir. Às vezes, falta isso no meio dos líderes cristãos. Você ter uma pessoa, ou pessoas que possa contar,
que possa formar uma equipe pastoral, uma equipe de confiança, pessoas maduras que vão estar ao seu lado e vão te ajudar a construir o reino de Deus. A questão de deixar Deus usar outras pessoas para te corrigir é tão séria que a Bíblia traz um exemplo muito interessante. É uma passagem que me encanta muito. Quando Deus fala com Samuel, um candidato a sacerdote ainda muito novo, na idade de junior, Deus diz que ele vai tirar Eli do seu cargo porque o mesmo não repreendeu os seus filhos por causa do pecado deles. Imagine um discípulo corrigindo seu discipulador, um mentoriado dando um recado de Deus para seu mentor. Olha a diferença de idade, olha a diferença, né, de posições. E nós precisamos entender do que se trata avaliar e julgar os ensinamentos das pessoas. Não é julgar a pessoa, mas suas atitudes. Nós não somos juízes de ninguém, não somos donos de ninguém, não devemos condenar ninguém. Não é agir em submissão, né? Submissão fala de postura e comportamento certo com relação às autoridades. Rebelião contra a autoridade é pecado. Nós não estamos aqui para questionar a posição das pessoas, como fizeram Miriam e Arão, ao questionar a posição de Moisés, mas o que a gente está aqui é analisando os atos daqueles que estão vivendo fora da visão ética bíblica cristã. E também não é uma atitude crítica por causa da discordância de alguns pontos. Nós podemos discordar de alguns pontos que não são essenciais para a nossa fé, mas isso não é motivo para as pessoas menosprezarem o líder ou viverem de modo crítico. Há muitos que vivem a criticar e nunca estão a cooperar. Essas pessoas, meus irmãos, são perigosas. Por isso, líder, cuidado quando você não presta contas do que faz, não se importa com a sua postura e não quer ver as pessoas questionarem ou criticarem, né, atos ou coisas que você fala da maneira certa. Né? Porque às vezes você entende que é ungido do Senhor, mas não é verdade. Às vezes você está mais perdido na liderança. O modelo de Jesus foi um modelo de líder servo. Ele se permitiu ser perguntado sobre várias situações. Jesus, inclusive, com o intuito de ministrar na vida de outras pessoas e cumprir a missão de Deus, ele se absteve de cuidar das finanças, de assuntos que outros poderiam cuidar, como, por exemplo, preparar a ceia, organizar a multidão em grupos, tirar a pedra do túmulo, visitar as cidades que ele iria depois pregar, distribuiu autoridade para os seus discípulos cumprirem a missão de Deus. Talvez um dos grandes erros como líderes é que queremos centralizar demais e não damos conta de tudo. E também não confiamos que ninguém pode fazer aquilo que já estamos acostumados a fazer. Mas também pode estar em querer esconder aquilo que não queremos expor e que realmente precisa ser melhorado. Sabe, meu irmão, tem amigos que possam te ajudar a corrigir situações que não andam bem na sua vida. Busque conselhos, busque ajuda, seja mentoreado por alguém mais experimentado. Abra-se com pessoas de confiança, pergunte, ore por mais trabalhadores, reúna com pessoas chaves da igreja, mas não ande sozinho e sobrecarregado. Não viva isolado, não viva como um líder independente. Quando somos criticados ou questionados, nossa atitude não deve ser repulsa, uma atitude autoritária, como se não pudéssemos ser tocados, silenciando ovelhas e denegrindo as pessoas. Não. A nossa atitude deve ser de trabalho, de respostas sinceras e verdadeiras, e de amor e aceitação a nós mesmos, com as nossas falhas e limitações, mas também de amor e aceitação daqueles que vêm nos admoestar, para assim discernirmos qual é o espírito dessa pessoa. Acima de tudo, líder, guarde o seu coração e mente em Deus, porque Ele é o seu juiz, é Ele quem te justifica, e Ele ouve as suas orações e vê os seus atos. E Ele é justo e há de julgar a cada um. Ah, meus amados e amadas, espero que essa reflexão tenha te ajudado um pouco mais na caminhada da liderança. Não deixemos de provar o que é falado, aceitando tudo como vindo de Deus. Que Jesus possa te abençoar ricamente, abençoar o seu ministério e a sua família. E lembre-se, sua é a vitória em Cristo Jesus na liderança.